Olá, segundão. Hoje nós vamos falar sobre a classificação e concentração das soluções. Dentro desse assunto, nós vamos estudar, além dessa classificação e concentração das soluções, nós vamos estudar também as propriedades coligativas, que fazem parte do estudo das soluções. Esses conteúdos eles estão no livro de vocês, na página de 5 a 27 e de 29 a 54. Para início, a gente vai iniciar com o conceito do que é dispersão. Dispersão é um sistema em que o material disperso está disseminado num outro material dispersante ou dispergente. Então, a dispersão ela vai possuir essas subdivisões em solução, dispersão coloidal e suspensão. E o tamanho dessas partículas do dispenso em uma solução ela chega a aproximadamente 1 micrômetro e em suspensão ela vai chegar em aproximadamente 100. Normalmente as soluções elas são tidas como verdadeiras quando elas chegam de 0 a 1, tá? E quando elas são chamadas de soluções coloidais quando elas estão de 1 a 1000 mamômetro, e a suspensão é quando elas chegam acima de 1000 mamômetro, tá? Então, nós temos aí a diferença entre essas três, a classificação das dispersões que eu acabei de falar agora. As soluções, como eu falei, elas também podem ser consideradas verdadeiras, soluções coloidais, ou a suspensão, que foi o colocado agora. Aqui nós temos alguns exemplos de dispersão coloidal, tá? Ou soluções coloidais. Normalmente elas estão presentes no nosso dia a dia, como no shampoo, no sabonete, na pasta de dente, na espuma, no creme de barbear, entre outros cosméticos que nós encontramos no nosso dia a dia. Ela também tem uma consistência, ela é muito semelhante ao gel do cabelo, tá? Então, ela tem essa consistência aí. Já isso, aí a gente consegue observar também alguns exemplos que nós temos aqui, a geleia, a fumaça e o... Quais são as características dessas dispensões? Nós temos aí a classificação, solução coloidal e a suspensão. Aí nós temos o sistema e nós temos principalmente a visibilidade do dispenso, a sedimentação e a retenção de dispenso em filtro, né? Então, ela vai apresentar, como vocês podem observar na tabela, na solução, que é tida como verdadeira, a substância vai ser o tipo de sistema, vai ser homogêneo, não vai ser visível a nenhum aparelho. E ela não tem capacidade de se sedimentar. Já na dispersão coloidal, ela vai ter um sistema heterogêneo, ela vai ser visível em ultramicroscópio, ela pode se sedimentar por meio de uma ultracentrífuga. E a suspensão também é um sistema heterogêneo, ela é visível ao microscópio comum. A sedimentação pode ser espontânea ou por meio de centrifugação comum. Esses exemplos aí, nós temos também um exemplo de suspensão. A fumaça que sai do cano de escape dos carros, tá? Um outro também é a argila, né? Essa tabela vocês têm aí algo parecido na página 6 do livro de vocês, como também você já tem uma atividade que diz o seguinte: primeira questão, que é dispersão. Então, vocês vão falar aí que é quando o dispensante está em forma de pequenas partículas que vão formar exatamente essa substância. E nós temos mais 5 questões que são sobre exatamente a dispensão. Na página 7, nós temos um pouquinho aí falando sobre solução. Solução é um sistema cuja partícula do dispenso possui diâmetros inferiores a 1. Exemplo, a água, o sal e a água, o açúcar e a água, e o álcool e a água.
São exemplos de soluções. Tá? Então, a solução verdadeira, ela é uma mistura homogênea que a gente não consegue separar os componentes que estão presentes nela. Lembrando que a solução ela é formada por um solvente universal, que é a água, e por um soluto, que é a substância que tem a capacidade de dissolver na água. Como vocês têm aqui no exemplo, para ficar mais claro para vocês têm aqui, se eu pegar aqui a água e o sal, nós vamos ter exatamente a água vai ser o solvente universal que vai dissolver no sal, tá? Além disso, nós temos algumas substâncias que são soluções verdadeiras, como a água sanitária, né, que tem uma importância no nosso dia a dia, o álcool comum e o soro fisiológico. Aqui um exemplo da água do mar em solução aquosa, que ela contém vários sais minerais e outras substâncias dissolvidas, e que é também um exemplo de solução. A solução ela apresenta alguns estágios de agregação. Vocês devem lembrar que as partículas elas podem estar presentes no estado sólido, líquido e gasoso. A solução também ela pode ter um estado de agregação. Isso aí vai depender da agregação do solvente. Vocês têm lá na tabela de vocês o soluto, o solvente e o exemplo, né? Uma tabelinha que mostra exatamente essas características das soluções. Aqui nós temos um outro exemplo. A escultura em bronze é uma solução sólida de cobre estranho. O ar puro das montanhas é um exemplo de mistura homogênea, constituído basicamente por 78% de nitrogênio, 21% oxigênio e outros gases. Aqui está a tabelinha que foi reproduzida lá da página 6 do livro de vocês, onde vocês podem perceber a solução, aqui a solução sólida, tá? E o soluto, que pode ser, e o solvente, tá? E o exemplo do que vai ser mostrado, do que vai ser formado. Aqui nós temos a solução líquida, o soluto e a substância que vai dissolver ela. Aqui nós temos o exemplo do álcool com a água. E a substância gasosa, que é aquela exatamente em que a gente vai observar que elas podem ter o soluto sólido, líquido ou gasoso, mas o solvente sempre vai ser gasoso, que está presente exatamente como na poeira do ar, a água no ar atmosférico e o ar atmosférico de forma geral, certo? Essa tabelinha está lá na página 7 do livro de vocês. Aqui, só para título de vocês terem uma noção direitinho do que está acontecendo, revisando um pouquinho, aqui são os sistemas de fase. O sistema homogêneo, que vai possuir apenas uma fase, tá? Aqui, tá? A gente só consegue ver uma única fase. E o sistema heterogêneo, que ele vai ser composto por mais de uma fase. Sendo que o homogêneo ele vai possuir componentes que são substâncias e misturas. Essas misturas aqui, elas são soluções. E as substâncias, elas podem ser simples e compostas. Vocês não vão lembrar, mas a gente estudou esse assunto no primeiro ano. Quando a gente estudou a água, H2O, é uma substância composta. Já O2, que é o oxigênio, é uma substância simples. Mistura vai ser uma solução, né? Como foi falado anteriormente, para vocês, a solução é uma mistura homogênea com um sistema monofásico, que pode ser 2 ou mais componentes, mas que a gente não consegue diferenciar. E aqui o sistema heterogêneo vai também possuir substâncias simples e compostas, só que o material heterogêneo, que é o que a gente está estudando agora, ele vai apresentar substâncias coloidais e suspensas. Um exemplo mais de suspensa, quando a gente compra aquele antibiótico amoxicilina ou alguns outros antibióticos, eles vêm um pó para a gente adicionar uma água e balançar ele sempre ao fazer a ingestão. E lá é um exemplo que sempre quando vai tomar o medicamento tem que balançar, porque acontece lá o processo de suspensão, que é parte da substância ficar submersa. Com base nisso, nós vamos lá para a página 8, onde nós temos uma coisa chamada solubilidade.
Solubilidade, como o nome já está dizendo, entende-se como se fosse uma forma de solução, sendo que a dissociação ou a dissolução em nível molecular de uma crista de glicose ou de outra substância vai acontecer. Então, normalmente, a solubilidade vai ser a capacidade que uma substância vai ser de dissolver por completo o soluto. Com base nisso, essa solubilidade ela vai ter algumas propriedades, né? Que é exatamente o coeficiente de solubilidade, entre outros. Mas nós temos também, nesse caso, as soluções que são chamadas soluções insaturadas, tá? De acordo com a classificação. Esse sol quer dizer soluções insaturadas, que são aquelas em que a quantidade de soluto solubilizada é inferior à quantidade estipulada pelo coeficiente, tá? Da solubilidade. Esse CS quer dizer coeficiente de solubilidade. Está lá no livro de vocês. E esse coeficiente de solubilidade, ele indica a quantidade máxima de soluto capaz de dissolver em uma quantidade de partículas do solvente. Então, a capacidade que vai para ele dissolver vai depender exatamente da pressão e da temperatura. Outra coisa é a solução saturada. Como o nome já está dizendo, solução saturada, ela possui uma grande quantidade de solubilidade de soluto, é igual à indicada pelo coeficiente de solubilidade. Nessa daí, vai acontecer uma quantidade máxima de soluto dissolvido na água, né, que é o solvente, mas em certas condições de temperatura, esse soluto ele pode formar uma grande quantidade aí dentro do recipiente e ter um maior coeficiente de solubilidade, tá? Normalmente acontece aí, vocês podem dar uma olhada também lá na página 9. Já a solução supersaturada é aquela em que a quantidade de solubilizada do soluto é maior que a estipulada pelo coeficiente de solubilidade. É a chamada solução que contém soluto dissolvido em quantidade superior, a definida pelo coeficiente de solubilidade. Cria-se uma solução supersaturada quando a gente consegue dissolver, vamos dizer, o cloreto de sódio em 10 gramas de água a uma temperatura de 90 graus aproximadamente. Então, normalmente acontece isso, que ele vai ter, devido à alta temperatura, a capacidade de dissolver. Mas nem sempre isso aí acontece, tá? Porque vai depender exatamente. Se a quantidade do soluto for superior e a quantidade de água for inferior, ou do solvente, e a temperatura for baixa, ele pode não conseguir fazer essa capacidade de solubilidade maior. Por isso que ele fala que o soluto é maior que a quantidade estipulada pelo coeficiente de solubilidade. As soluções, as misturas homogêneas. Aqui é um exemplo para vocês entenderem o que é a solução saturada, insaturada. E a saturada com fundo, que é também chamada da supersaturada, ou quase supersaturada. Então, vocês têm aqui o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio a 0 graus Celsius, 35,7 gramas a 100 gramas de água. E aqui vocês têm o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio a 25 graus Celsius, 40,0 grama, 100 gramas de H2O. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, em cada um desses recipientes, insaturada a solução se torna, aqui a solução se torna saturada. E aqui você consegue ver, ó, que aqui tem uma quantidade de soluto que não foi dissolvida por completo. Ficou aqui no fundo, tá? Então, indica exatamente que aqui a quantidade, vamos dizer aí, devido ao soluto ter sido uma grande quantidade maior, a água não conseguiu dissolver ele por completo.
E aqui nós temos a supersaturada, que ela era quase supersaturada, mas essa ela é supersaturada, onde vocês têm aí 40,0 gramas de cloreto só de 1 litro de água. Então, aqui a gente consegue exatamente observar aquele grande precipitado, tá? Aqui nós temos a variação, mais 1 litro, a variação da temperatura, mais 1 litro de água a 25 graus, nós temos também 1 litro de água a 0 graus Celsius. Então, aqui vai acontecer que ela vai ficar super precipitada, mostrando aí uma solução supersaturada. A concentração na solução final ela está acima do coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio a 0 graus Celsius. Lá no livro de vocês têm na página 10 a curva de solubilidade. Nessa curva de solubilidade, a gente vai entender o seguinte. As curvas com ponto S, que vocês observem, elas inferem ou referem-se a solutos hidratados. Na temperatura de inflexão, ocorre um decréscimo total ou parcial do número de moléculas de hidratação na fórmula do composto. Essa curva ascendente, ela vai acontecer a dissolução endotérmica e também vai acontecer a curva descendente, que é a dissolução exotérmica. Lembrando só o que é endotérmica e exotérmica, você deve lembrar, endotérmica vai absorver calor, exotérmica ela vai liberar calor, tá? Então, vocês podem ver que lá no livro de vocês também tem esse gráfico aí mostrando o coeficiente de solubilidade, as curvas que vão acontecer, tá? Aí, no finalzinho desse assunto, nós temos uma outra atividade. As questões são bem fáceis, gente. É mais uma questão de vocês usarem, vão na pergunta e em seguida vão logo diretamente no conteúdo. Na questão primeira da página 11, é bem assim clara a pergunta e dá para vocês responderem com facilidade. Página 11 e 12, ela está falando exatamente sobre a atividade, sobre esse assunto. E aí a gente vai agora para o nosso próximo assunto, que está na página 15 do livro de vocês, que ela fala exatamente sobre os conceitos e a preparação de soluções. E nela a gente vai ter que entender algumas coisinhas que vocês têm aí no livro de vocês. Lembrando que a gente vai estudar as soluções. E é importante que vocês lembrem que as soluções, uma solução é tida como verdadeira quando existe o soluto, um exemplo, sal, e esse soluto vai ser dissolvido pelo solvente, que vamos dizer que seja a água. Então, eu tenho um soluto que dissolve no solvente. Quando eu tenho isso, esse soluto vai ser chamado de M1, tá? Vocês podem observar aqui. E o solvente, ele vai ser chamado de M2. Perdão. E a massa do solvente vai ser chamada de M2. Quando a gente vai falando dessas preparações de soluções. Nós temos também aí a quantidade de matéria do soluto. Normalmente, se ele der que existe uma certa quantidade específica, é a quantidade da matéria do soluto. Se ele falar a quantidade, nós estamos falando em N1. E nós temos também o volume da solução. Esse volume, a gente vai identificar ele através da leitura. Quando a gente lê, a gente já vai identificar exatamente. E com isso, nós temos exatamente aí os procedimentos. E várias questões vão ser necessárias nesse assunto para vocês entenderem a diferença das três coisas. Então, vocês não esqueçam, fixe aí na cabeça de vocês, tá? Massa 1, que é a massa do soluto, M2, a massa do solvente, N, a quantidade do material do soluto, e V, o volume. E aí, nós temos também a concentração dessas soluções. E essa concentração dessas soluções, ela vai ter uma formulazinha chamada também de concentração comum, que é a fórmula da densidade, tá? Que eu coloquei aqui no cantinho.
Essa fórmula aqui da densidade é importante para a gente lembrar por quê? Porque ela vai indicar a relação entre a massa do soluto, sempre é dada em gramas, e o volume da solução, que é dado em litro. Então, nós temos aqui a densidade dessa concentração é igual a massa dividido pelo volume. A massa é grama e o volume é em litros. Então, a densidade vai ser massa barra litros, tá? Então, várias questões de atividade que vai vir daqui a pouco, vocês vão precisar dessa fórmula para responder, que a grande maioria ela fala isso. Ela fala da massa da solução, o volume e a densidade. Além disso, vocês têm aí também no livro de vocês o título em massa, tá? O que é o título em massa? É a relação entre a massa do soluto e a massa da solução, que é exatamente M1, que é a massa do soluto em grama, tá aqui, tá? Nós temos aí o M, esse M aqui, só para vocês lembrarem, vai ser o M1 mais o M2, tá? Se ele der duas, a massa do soluto e a massa do solvente, vocês vão somar as duas, e a soma dessas duas, vocês vão colocar o valor aqui, certo? Que é exatamente essa fórmula aí. T, que vai ser título, igual a M1 dividido por M. Em que o título ele pode ser também representado por porcentagem. Daqui a pouco eu mostro a vocês alguns exemplos sobre isso, tá? Como transformar ela. Mas quando vocês acharem o cálculo, é só vocês multiplicarem esse C por 100, que aí vocês já vão achar o título em porcentagem. O título ele também pode vir em volume, tá? Quando ele vier em volume, vocês vão fazer o quê? V1, ele vai ser o volume do soluto. Ele aqui dividido por V, que vai ser o volume da solução. E o CV, que não tem uma unidade definida. Mas esse CV pode ser representado em porcentagem, que é o que nós chamamos de volume absoluto, tá? E existe também a parte por milhões. Nessa parte por milhões que nós temos aqui, é exatamente quando nós queremos expressar as concentrações de soluto muito diluída em parte de milhões, que elas são definidas exatamente por essa fórmula. M igual a massa do soluto, e essa massa do soluto, como eu já falei, é a massa 1 mais a massa 2, tá? Não me esqueçam. E aqui é 10 elevado a 6, tá? Foi que eu me atrapalhei e ficou 106, mas esse 6 é elevado aqui. O número vai ficar elevado. Então, vocês vão achar isso aí lá na página 16 do livro de vocês. Aqui nós temos exatamente o que eu falei anteriormente, a concentração dividido aqui vocês têm a concentração, certo? Aqui nós temos, que é igual a massa 1 dividido pelo V1, grama dividido por litro. E também temos a molaridade, que é isso. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo respondido. A molaridade ela é normalmente utilizada o mol barra litro, tá? Quando a gente... Então, esse M aí, ele vai ser exatamente esse coeficiente molar, igual ao M1, que vai ser a quantidade de matéria do mol do soluto, e o V vai ser o volume da solução. Se essa solução ela for tida como diluída, nós vamos ter também essa fórmula aqui, ó. Tá? Essa fórmula aqui que é M1 vezes V1 igual a M2 vezes V2. Aqui nós temos exatamente esse M1 é o
o M inicial e o M2 é o M final. Então, eu vou ter uma massa do soluto inicial e uma massa do solvente final. Então, ambas eu vou ter inicial e final. 1 quer dizer inicial, 2 o final. Assim, nós temos aqui um resumo do que é essa concentração comum, tá? Então, nós temos aqui a concentração inicial, a final e a relação entre as duas. Aqui nós também temos a concentração em mol inicial, tá? Nós vamos ter a final e nós vamos ter a relação entre ambas. O título da mesma forma, tá? Agora vocês estão preparados, eu acredito, se vocês prestaram bem atenção. Eu estou lendo e explicando e vocês vão tentar agora fazer a atividade. A primeira questão é uma questão aberta, tá? Que ela pede para você explicar qual é a razão de as concentrações terem unidade diferente. Eu vou explicar isso em áudios que eu vou disponibilizar durante a aula. Mas aí vocês já podem, após assistir a apresentação, vocês já podem ir dando uma olhada e tentando fazer essas atividades, tá? Mesma questão do assunto anterior, que foi a equação de Clapeyron. Vocês leem a questão e já tiram os dados da questão para facilitar para vocês. Aqui são algumas formas que vocês vão usar para responder cada questão, tá? Cada questão dessa vocês vão usar essa forma. Eu coloquei aqui um exemplo, né, uma alteração de concentração de uma solução diluída. Aqui nós temos aí a 200 ml de uma solução de ácido clorídrico, que corresponde a 0,05 mol/litro. Foram adicionados 480 ml de água. Qual a concentração molar da solução obtida após a diluição? Atenção, gente, como ele está falando aí, ele está falando em ml, se vocês perceberam. A gente não pode usar isso aqui em ml. Nós temos que transformar isso aqui para litro, tá? Então, quando nós vamos transformar isso aí para litro, nós temos exatamente 1 litro é igual a quantos ml? Você deve lembrar, 1000, né? Então, se eu tenho 1 litro, é 1000 ml. Então, se eu tenho aqui 200 ml, eu vou ter 0,2 litros dessa solução, tá? Aqui. 1 litro corresponde a exatamente isso. 2 litros vai corresponder, fazendo a multiplicação de meios por extremos, nós vamos ter esse valor. Esse valor eu pego, coloco aqui, que ele vai ser em mols, igual aqui a 5 litros. Por que 5 litros? Você não vai ter que transformar 4.800 ml em litro. Você vai transformar, vocês vão ter aqui exatamente esse valor, que vai ser corresponder o mol, que é o que ele quer que você calcule, né? Aqui, ó, qual a concentração em mol da solução obtida após a diluição. Então, tá aqui. Vocês vão fazer meios por extremos novamente e vocês vão achar esse valor, tá? Esse valor que vocês vão achar aqui, ele indica exatamente que vai ser. Ele quer também que vocês calculem, aqui ele colocou C1 vezes V1, C2 vezes V2. Então, vocês podem ver aqui que ele só fez a multiplicação 0,05 vezes 0,2, tá? Fiz a multiplicação, nós temos o resultado final igual a isso aqui, tá? Então, é só uma questão para provar exatamente que a questão tá? E nesse exemplo aqui, nós temos exatamente, matematicamente, vocês têm aqui o exemplo. Quero 100 ml dessa substância, sendo que e tenho no laboratório uma solução de hidróxido de potássio a 6 seria aí M, né? Então, esse M, que vai ser a questão da diluição,
Então, vocês vão usar a fórmula da diluição, que é para saber exatamente a quantidade de soluto inicial, da concentração, e a quantidade do final. Então, nós temos exatamente aí, substituindo os valores que ele encontrou no problema, vocês vão calcular o V2. Então, depois de vocês montarem toda a formulazinha, vocês calculando, vocês vão achar que o V2 vai ser 5 ml. Podem. E aí, a gente tem uma atividade na página 17 sobre isso. Vocês vão fazer e a gente vai ter alguns testes. Vai passar da página 20 até a página 27 do livro de vocês sobre isso. E nós vamos ter um próximo assunto que são chamadas propriedades coligativas. O que são propriedades coligativas? Vocês têm aí um contexto no comecinho do livro de vocês, que ela fala exatamente o seguinte, página 30. Vocês têm 3 exemplos, vocês vão observar a situação desses 3 exemplos para vocês entenderem. E vão tentar responder os 3 pontos. A temperatura do iceberg é igual ou maior ou menor do que a água do oceano? A temperatura da panela de pressão quando está em uso é maior ou menor que a panela aberta sendo aquecida pela mesma chama? E quando jogamos o sal na água fervente, ela para de ferver instantaneamente ou ela logo após ela volta a ferver na mesma temperatura, em temperatura maior ou em temperatura menor? Então, vocês vão refletir e vão tentar responder aí para a gente entender o nosso próximo assunto. Então, nós temos exatamente aí as propriedades coligativas. Elas vai depender do número de partículas da mistura e não da sua identidade química. Vocês observaram nos 3 exemplos que eu citei. No iceberg, né, na panela fervente que eu vou colocar o sal e na panela de pressão. Então, normalmente a gente vai falar aí sobre 4 propriedades coligativas, que é o abaixamento da pressão de vapor, aumento do ponto de ebulição, abaixamento do ponto de solidificação e a pressão osmótica. A pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelo vapor quando existe um equilíbrio entre as fases líquida e de vapor numa dada temperatura. Quanto mais volátil o solvente, maior a pressão máxima de vapor. A uma mesma temperatura, líquidos diferentes apresentam diferentes pressões máximas de vapor. Então, observem aí a água ser aquecida e o éter. Então, nós observamos que eles têm pressões máximas diferentes, tá? Então, a pressão de vapor, ela normalmente, a gente percebe isso também, essa pressão, quando tá um dia muito quente, assim, que parece que vai chover, mas não chove. A gente percebe que fica aquele calor abafado, né? Aquele abafado. Exatamente, o que está acontecendo? A evaporação vai acontecendo lentamente, e esse processo que vai acontecendo lentamente é exatamente a pressão que vai acontecendo nesse meio, de forma geral. Vocês têm lá no livro de vocês, deixa eu ver aqui, que página. Vocês têm lá no livro de vocês, página 31. Uma imagem semelhante a essa que eu coloquei aí, tá? Onde vocês vão ver uma questão do equilíbrio dinâmico que ocorre entre as fases líquido-vapor, ou seja, a velocidade igual ou de evaporação e condensação no sistema. A pressão de vapor, quando em equilíbrio com o líquido, chama-se pressão máxima de vapor, né? Que é exatamente o que nós estamos falando. Então, aí vocês têm exatamente algumas coisas que vai interferir, né? A evaporação, a condensação, esse vapor que vai acontecer. E essa pressão, ela pode sofrer alguma alteração de alguns fatores. Esses fatores são a temperatura, a natureza do líquido, ela também vai depender não só da temperatura, como a natureza do líquido,
vai ter também outras propriedades outros fatores que podem influenciar essa pressão aí, tá? Quando a gente fala em temperatura, a gente tá falando exatamente da temperatura, do fator que vai influenciar a máximas pressão, né? O máximo de vapor dessas pressões. E normalmente ela faz com que o líquido ele venha aumentando e cada vez mais eleve a capacidade de energia da água e de suas moléculas, fazendo aí com que aconteça a maior quantidade de vapor. Vocês imaginam uma panela no fogo, a água evapora, vai evaporando, vai aumentando essa pressão máxima e vai chegar no momento que essa panela, se você não diminuir ou não desligar, ela vai secar, né? Então, a gente vai ver exatamente essa questão. E a natureza do líquido é quando o líquido, que vai ser usado, como aqui nós temos a água e o éter, esse líquido, lá na página, acho que, deixa eu ver, 31 do livro de vocês, vocês têm também essa questão desse exemplo que eu coloquei, onde diz lá assim, que, por exemplo, considere 3 líquidos, o éter, a água e o óleo. Nós temos aqui 2. O líquido com maior disposição natural a evaporar é o éter, como vocês estão vendo aqui. E depois a água e, por último, o óleo, todas a mesma temperatura. Então, diz que o éter é um líquido mais volátil, tá? Que tem essa capacidade de evaporação mais rápida de acordo com o aumento da velocidade. Então, isso aí para vocês terem uma ideia. O óleo, como ele vai ter 3 monômeros, que vai ter uma... Não consegue ter essa capacidade de volatilidade tão rápida, certo? Vocês também têm aí a pressão atmosférica, que ela vai também variar e influenciar, que é quando a temperatura de ebulição refere-se à temperatura em que a pressão de vapor do líquido é igual à pressão atmosférica. Então, quando acontece isso daí, a gente percebe também essa temperatura de ebulição, ela reduz, né, a pressão osmótica, fazendo com que aconteça a efervescência ou vaporização, tá? Como eu tinha falado aí, a influência da temperatura na pressão máxima de um vapor de um solvente, só complementando, isso aí começa na página 31 do livro de vocês, que foi a que eu expliquei anteriormente, né? Então, a pressão máxima de um líquido aumenta com a elevação da temperatura. Quanto maior a temperatura, mais a energia cinética dessas moléculas vai facilitar a passagem do estado dessa substância. E o líquido que irá ferver na temperatura em que sua pressão é igual à pressão atmosférica. Aqui vocês têm um gráfico também. Não é esse gráfico, que eu não consegui exatamente o mesmo do livro de vocês. Mas no livro de vocês têm o éter, o álcool e a água. Aqui nós temos o éter, o álcool e a água, tá? O éter, o álcool é o mesmo, graças a Deus. Então, vocês podem ver aí exatamente, ó, lá na página 32, tá? Do livro de vocês vão ver exatamente essa questão do gráfico, certo? E nós vamos entrar agora, vocês vão ter uma atividade na página agora 34 sobre essa questão de pressão. E nós vamos começar os efeitos coligativos. As propriedades coligativas, elas apresentam efeitos coligativos. E quem são esses efeitos? Esses efeitos, eles costumam-se misturar produtos como a água no radiador e automóveis. Essa adição aumenta a temperatura de ebulição da água, favorecendo a refrigeração do veículo. No caso de países frios, o etilenoglicol é usado como anticoagulante para dificultar a solidificação da água. Tá? Então, vocês têm aí essa questão do que são esses efeitos coligativos, tá? Didaticamente, essas propriedades elas vão ser divididas em propriedades coligativas, que são a tonoscopia, que é a que nós temos aqui. Ela pode ser também a embulioscopia, a crioscopia e a onoscopia. Todos eles são efeitos coligativos, muito importante, tá?
para vocês poderem entender cada um deles. É importante salientar e vocês lembrarem também que o soluto molecular vai existir aí o soluto iônico, que vão ser exatamente estruturas que vão depender do domínio da ligação, das ligações iônicas e covalentes para estar acontecendo. Então, a tonoscopia, ela representa as soluções de soluto não volátil, ou seja, aquelas que não vão evaporar rapidamente, e tem uma pressão de vapor inferior ao solvente puro. A volatilidade das moléculas do solvente é dificultada pelo soluto, devido às interrelações intermoleculares. Então, nós temos aí, vocês já vão lembrar algo, né? Não é tão difícil vocês captarem. Então, a tonoscopia ela vai acontecer com líquidos que não têm essa capacidade de volátil, de evaporar tão rápido, né? Então, aí nós temos uma formulazinha que é importante que vocês estejam cientes dessas fórmulas, tá? P é igual a X2 vezes P2, onde esse P quer dizer a pressão do vapor da solução, o X2 quer dizer a fração molar do solvente e P2 quer dizer a pressão de vapor do solvente puro. Então, nós temos exatamente tudo isso aí que enfoca o que essa tonoscopia ela vai envolver. Então, vocês não esqueçam de entender que a tonoscopia ela é usada exatamente para calcular aí, né, ou fazer uma comparação entre o solvente puro e uma outra substância que não vai ter essa capacidade de evaporar. Então, aqui nós temos, não esqueça da pressão, a fração molar e o solvente puro, a substância que vai ser usada. Esse solvente pode ser líquido, gasoso ou até mesmo sólido, mas a grande maioria são líquidos. A tonoscopia, que foi apresentada anteriormente lá para vocês, vai existir uma coisinha, um postulado para explicar esse efeito, que é exatamente a lei de Raoult, né? Em que aqui ele dá um exemplo para que vocês possam entender, fazendo o cálculo nesse efeito. Vamos dizer que ele tenha dado os dados, tá? Que X2, para vocês lembrarem, vocês devem lembrar o que é esse X2, tá? Foi falado anteriormente. O P2, onde ele falou que o X2 é igual a 1 menos X1 vezes P. Então, esse P é igual a P2 menos P2x1. Eu vou aqui isolar para deixar os membros semelhantes e nós vamos ter no final essa fórmula aqui. Então, tudo isso foi para vocês entenderem essa fórmula aqui, né? Que é ΔP, a variação da pressão, igual a X1 dividido pelo P2. Então, essa fórmula vocês podem estar usando em algumas atividades que vão vir mais para frente. Aqui também nós temos essa questão ainda da tonoscopia, tá? Onde a P, a variação, ela pode ser igual, dividido por P2 igual a KT vezes W, tá? Onde aí nós estamos falando, aí é só a questão de vocês compreender, mas a gente vai ser bem direto e usando diretamente as fórmulas, né? A gente vai ser bem direto. Vamos para o próximo efeito, aqui é outro exemplo, só que ele dá, sendo que aqui ele já deu uma outra coisa, ele deu lá como vocês descobrirem a fórmula. Aqui ele deu os compostos, né? De acordo com a lei, ele deu aqui esses compostos e fala, cada fórmula produz 3 íons que, então tá aqui, ó, os 3 íons. Então eu vou só substituir e no final vou achar esse resultado aqui. Mas vamos para o próximo. Aqui tem outro exemplo da fórmula, onde ele está lendo aqui para vocês a pressão de vapor de uma solução aquosa que contém 30 gramas do soluto, tá? Soluto.
dissolvido em 270 gramas de água a 100 graus Celsius. É 750 mmHg. Determine a massa molar do soluto. Dados KT igual a 0,018 grama/mol. Aí ele fala, a pressão do vapor de água a 100 graus Celsius é 760 mmHg. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai usar esta fórmula, que é a variação de P. Lembrem que P é a pressão que é dada em ATM. Então, isso aqui é isso, tá? 760. Só que ele deu também uma outro P, que foi esse aqui, 750. Então, vai ser o P final menos o P inicial, tá? Isso aqui é o final. E esse aqui é o inicial. Dividido pelo P final, tá? Que vai dar exatamente isso aqui, ó. Essa daqui é a esquematização. Igual a TK. Cadê? Tá. Que é igual a TK, que ele deu lá no problema, que era dado como sendo... Aqui vocês podem ver ele, ó. Ele deu que é 0,018, tá aqui. Vezes W, que é o que ele quer que vocês calculem, né? Então, tudo isso aqui vocês vão calcular, subtrai e divide. Depois vocês multiplicam esse com esse, vocês vão isolar o W e vão depois dividir o resultado desse por isso aqui. Vai dar esse valor. Aí, nesse valor aqui que vocês têm, vocês vão pegar W igual a N1 dividido por N2. W vai ser igual a quanto? Tá aqui. N1, que é o que você vai calcular, que é determinar, né, a massa molar do soluto. E ele deu que o M2, ele era igual a 270 gramas. Cadê? Tá? Sendo que aí vocês vão transformar isso daqui, que deu 0,270. Meios por extremos, esse vezes 1, que vai dar igual a ele mesmo, esse valor multiplicado por esse, que vai dar isso daqui, tá? Esse daqui, que é o número de mol, vai ser mol 1 igual a M2 dividido pelo mol. O valor de N igual a 30, que foi o que ele deu aqui, logo no comecinho. E o mol que você vai calcular. Tá? Então, multiplicou meios por extremos novamente, que vai dar exatamente mol igual a 152 gramas/mol. E vamos lá para o próximo, página 36 do livro de vocês. Vocês têm a ebulioscopia e a crioscopia. São soluções com soluto não voláteis, apresentam um ponto de ebulição maior que o do solvente puro. A ebulioscopia ou emboliometria é um estado de elevação do ponto de ebulição de uma solução. A solução com soluto não volátil ela apresenta um ponto de solidificação, ou seja, congelamento, menor que o do solvente puro. Já a crioscopia ou criometria é o estudo da diminuição do ponto de solidificação, do congelamento de uma solução. Vocês têm aí no livro de vocês, na página 36, essa questão aí, ΔT, que vai ser a ebulição, aqui para que vocês possam entender. Aqui é um gráfico que vocês têm lá na página 36, né? Semelhante, não é igual. E agora a gente vai para a fórmula que tem lá no livro de vocês, na página 36. Onde esse ΔT, ele vai ser exatamente, ó, esse ΔT aqui tá? Ele vai ser a elevação da temperatura da ebulição. Esse QE, que nesse caso aqui, ele vai ser a temperatura de ebulição do solvente puro. E o outro vai ser a temperatura de início da ebulição da solução.
tá? Então, nós vamos ter essas fórmulas, todas elas, que elas são todas semelhantes a essa primeira, tá? Isso para calcular soluções iônicas. A pressão osmótica a gente já falou lá, acho que eu devo ter dado aí. Também já falamos sobre pressão osmótica. Também já falamos sobre pressão osmótica, tá? Aqui também, comecinho. E aí a gente vai para a última aqui, que é a osnoscopia, né? Ela um fenômeno de disseminação espontânea entre o líquido em outro e vice-versa. A difusão de um líquido para outro através de membranas semipermeáveis recebe o nome de osmose. Lá na página do livro de vocês, na página 38, vocês têm exatamente essa questão da osnoscopia. Normalmente a gente percebe muito isso daí quando a gente faz uma salada maravilhosa de tomate com muita alface. E de repente você tempera a salada antes de comer. Você chega lá, pega o vinagre ou limão e coloca em cima das folhas. Quando você coloca em cima das folhas e você não come espontânea rapidamente, e você deixa ela e vai olhar depois, as folhas elas têm murchadas toda, murcha. E ela murcha devido exatamente ao meio externo ter concentração maior do que o interno, fazendo com que esse vegetal ele absorva essa maior concentração, né, dessa substância, mas ele vai começar a perder água, porque o externo tem menos água do que o interno do corpo dele, por isso que ele estava todo bonitinho. Então, vai acontecer a passagem de água pela membrana semipermeável da substância, ou seja, do alface, fazendo com que aconteça essa passagem. A passagem do solvente, que é a água, através dessa membrana, tá? Se concentrando mais na parte externa, que isso é o que nós chamamos de osmose, tá? E normalmente essa membrana semipermeável, ela permite apenas a passagem seletiva de substâncias, impedindo que o soluto ele passe. Então, só deixa passar as substâncias que são líquidas. Lá no livro de vocês têm uma imagem, na página 38, que fala exatamente sobre essa membrana semipermeável, tá? Que é uma membrana que ela consegue o que está mais concentrado em um meio passar para o outro, e aí acontece isso vice-versa. Então, gente, nós finalizamos o nosso módulo de Química, o segundo módulo de Química, e agora nós vamos simplesmente para as atividades. Sobre esse assunto, agora nós temos atividade na página 45 a 46, e depois nós temos um registro de todo esse capítulo, que está na página 47 até a página 54 do livro de vocês. Tá? Aqui é só um resumo dessas propriedades e as fórmulas químicas para calcular cada um desses processos, tá? Só a questão de vocês terem uma noção de quais fórmulas vocês vão usar em cada um dos efeitos coligativos, tá?